A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você. No capítulo 4 de Mateus, nós encontramos aquela passagem famosa da tentação de Jesus. Vejam vocês que até Jesus foi tentado. Então não estranhe as tuas muitas tentações, não é? Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas tuas mãos para que nunca tropeças em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos e a glória deste mundo, né? E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e serviram a Jesus. Amém? Então Jesus foi levado pelo Espírito. Jesus foi levado ao deserto por quem? Pelo Espírito. Não foi pelo diabo. Não é? Para ser tentado pelo inimigo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador se aproximou dele e disse: se você é de fato quem você diz que é, o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Olha a sutileza da coisa, gente. É uma coisa que nós precisamos aprender. Porque isso aqui, inclusive, aconteceu logo depois do batismo nas águas de Jesus. Jesus desceu as águas, foi batizado por João Batista e imediatamente foi batizado do Espírito Santo, que veio sobre ele, que foi visível para alguns, né? Na forma assim corpórea de uma pomba. Depois de dado start, vamos assim dizer, para o início de um ministério poderoso, depois de estar recebendo assim uma verdadeira consagração, descendo as águas, obedecendo, ensinando, sendo batizado no Espírito Santo, quando parecia que então agora está tudo resolvido, jejuei, busquei a Deus, me santifiquei, me purifiquei, me enchi da graça e da glória de Deus, humanamente falando. Jesus era homem ali, né? Então agora as coisas naturalmente têm que dar tudo certo. Agora é só bola para frente. E aconteceu exatamente o contrário. Porque o primeiro enfrentamento que ele teve foi com o próprio diabo, a saída do deserto lá em Jericó. E um curto diálogo aconteceu entre eles. E nesse diálogo a gente percebe, entre outras coisas, a sutileza do maligno. Primeiro, o atrevimento dele de se apresentar a Jesus ali. Porque ele queria resolver o problema dele ali já, porque sabia o que aconteceria depois, né? Então ele teria que tentar o homem,
tentar o lado humano, ferir, vamos assim dizer, os brios de Jesus, que agora, cheio de poder, podia se sentir cheio de outro poder. Foi onde ele quebrou a cara, né? E o que eu mais fico maravilhado é com um ensinamento simples e curto. Se Jesus tivesse obedecido qualquer uma dessas palavras, imediatamente ele teria perdido toda a autoridade. Em qualquer uma das três circunstâncias. Porque ele estaria fazendo aquilo que muitas vezes nós desavisadamente fazemos. Ele estaria obedecendo ao inimigo. E quando obedecemos ao inimigo, nós perdemos toda a autoridade que Deus nos confiou, né? E Deus é o nosso Pai. E sempre será o nosso provedor, gente. Mas nós não podemos nos esquecer que Satanás será sempre o nosso inimigo. Que ele será sempre o nosso grande tentador. E Jesus veio denunciando, inclusive, as qualificações, entre aspas, né, do inimigo, que veio simplesmente para matar, roubar e destruir. Mas para matar, para roubar e destruir, e a gente aprende tudo isso nesse episódio aqui, ele precisa atrair. Você, para pescar um peixe, você precisa cevar, você precisa ter uma boa isca, você tem que atrair o peixe, ou qualquer outro tipo de caça que você faça, né? Porque isso é uma caça sempre. Satanás procurando caçar a nossa alma eterna, né? E então, para cada um de nós temos um tipo de personalidade, gostos diferentes, e assim por diante, pensamentos diferentes, né? Projetos diferentes de vida e tudo mais, e ele fica ali sondando. Sondando para quê? Justamente para usar contra nós essas coisas, como iscas, que vão nos levar a uma derrota, né? E ele faz isso por meio da nossa fragilidade. E a nossa fragilidade não está no espiritual, porque no espiritual nós sempre somos fortes, mas na nossa fragilidade física, na nossa fragilidade humana, é aí que realmente ele ataca, né? Ele fez assim com Jesus. Geralmente essas tentações estão ligadas às necessidades até legítimas, né? Como, por exemplo, o sustento, a segurança, a glória pessoal, vamos assim dizer, não é? Tudo isso porque, como disse João, esse apóstolo realmente maravilhoso, na sua primeira carta, no capítulo, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17, ele diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, as coisas do mundo, né? O amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, as suas cobiças, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então ele procura justamente nos colocar na contramão da vontade de Deus, dos ensinamentos de Deus. E assim como Jesus foi tentado, todo cristão será sempre tentado pelo diabo. Mas isso sempre também estará sob a soberania divina. Em nossa vida na terra, gente, não é? O Pai nos permite passar pelo vale das tentações. Passar, não ficar e nem cair no vale das tentações e das provações. Não é para nos fazer sofrer,
Para que Deus vai gastar, né, sofrimento com a vida de um filho ou de uma filha, né? Não porque nós não servimos a um Deus perverso, mas tudo isso serve para nos fortalecer, capacitar, preparar para os dias difíceis. E sempre temos dias difíceis nas nossas vidas. E vamos enfrentar os piores agora, com certeza, nesse resto de tempo que resta ao mundo antes que Jesus venha, né? Por isso, eu me torno muito chato com vocês, sempre insistindo no que diz respeito à leitura da palavra, a meditação na palavra, permitindo que Deus fale com você, e a oração, que é quando você abre o coração com Deus, né? E essa vida nossa aqui na terra, ela é bastante difícil, porque as pessoas têm dificuldade de entender que, por causa de Adão e Eva, este mundo, por isso Deus diz, não amem esse mundo, porque esse mundo não me pertence. Vocês estão nele, mas não são mais dele. Esse mundo pertence a Satanás. As pessoas se perguntam, onde é que está Deus que não vê as guerras? Onde é que não está Deus que não vê a fome? Onde está Deus que não vê tanta corrupção? Está no mesmo lugar que ele estava quando viu seu filho morrendo por essa mesma gente. E por nós também. Só que nós entendemos o recado de Deus. Viemos para Jesus, permitimos que a graça de Deus fosse derramada sobre nossas vidas, que aquele castigo que nos traz a paz, realmente nos trouxesse a paz e nós não precisássemos ser castigados. Mas, por outro lado, se não somos castigados, nós somos provados, nós somos tentados, e nós precisamos aprender através das Escrituras, e como num texto como esse aqui, que nós temos escapes sempre. Não podemos dar uma de coitadinho, mas eu caí na tentação. É bem isso, caiu porque quis, porque não soube resistir ao maligno, porque não soube resistir às ofertas, que são muitas, generalizadas, em todas as áreas das nossas vidas, né? Então a gente tem que estar sempre fazendo um balanço. Como é que eu tenho lidado com as tentações que se apresentam? E elas são muitas, em todos os sentidos, gente. Uma propaganda na televisão já é uma tentação. Uma tentação para você comprar mais do que já tem. Uma tentação para você fazer mais um carnezinho, ou passar o cartãozinho lá e dividir em 10 vezes, né? Eu não vou nem sentir, até não sentiria, se fosse só aquele. Mas como um abismo chama outro abismo, aí vem mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. E quando você vê, aquilo que você pensou em dividir em 10 vezes, você está pagando 10 vezes aquilo tudo, não é? Então, quais são as áreas de maior fragilidade na nossa vida? Qual é a área de maior fragilidade na minha vida? Nós somos tentados pelo desânimo, nós somos tentados pela tristeza, nós somos tentados por pessoas, nós somos tentados por sentimentos, nós somos tentados em todas as áreas da nossa vida. Mas a gente precisa perceber qual é a área mais frágil da nossa vida, onde um dia nós já fomos vencidos pelo maligno, e que ele vai voltar a bater no mesmo lugar incansavelmente, até que a gente caia de novo. Vou usar uma coisa simples, infelizmente não deveria ser, mas é o caso da droga, né? As pessoas têm uma necessidade urgente de se livrar das drogas. Está se destruindo, está envergonhando a família, está criando um caos em todos os sentidos, tenta sobreviver, tenta resistir. Eu sei que tem muita coisa de dependência química nisso e tudo mais, mas se essa mesma pessoa se decidisse, vou parar, para, vou me tratar, se trata, passa 1 ano, passa 2, e de repente, um amigo, uma amiga, um sócio, um vizinho, um colega de escola, de colégio, de faculdade, chega e diz, qual é a tua, cara? Você sabe que é bom, vamos nessa. Está ali o diabo, né, forçando uma situação.
E muitas vezes, tentando pegar naquilo que a gente chama na nossa moral, que de moral não tem nada, na verdade, né? Pô, você não é homem mais, cara? Você não é mais macho para enfrentar isso, né? Para dar um teco? E aí o sujeito se sente meio incomodado. Então tá, só essa vez para mostrar para você que eu posso. Não pode. É como o álcool, né? Quem para com álcool, você sabe por quê? Principalmente por que a gente não usa vinho como deveria ser na ceia do Senhor? Principalmente por isso. Se alguém que foi alcoólatra, e nas igrejas está cheio disso, graças a Deus, de ex-alcoólatras, né? Ele vem numa ceia e ele toma um pequenino cálicezinho daquele de vinho. Aquilo é o suficiente para ativar o que está adormecido dentro dele há anos e ele acaba voltando para isso. Essa é uma das razões, né? Então a gente tem que saber resistir, vencer as tentações, no que diz respeito à nossa subsistência, no que diz respeito à fama, poder, e em meio às dificuldades, nós precisamos, como é que eu vou dizer? Em meio às dificuldades, nós precisamos enxergar a nossa verdadeira identidade. Entender que nesse mundo de tantas trevas, de tantas derrotas, de tantas tristezas, em Cristo, nós somos tudo aquilo ao contrário do que o diabo diz que nós somos, ou pensa que nós somos. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas nós temos que viver isso, não. É na hora da prova ali, é na hora da tentação que a gente tem que botar isso, interiorizar essa palavra, né? E dizer a palavra, sou mais do que vencedor em Jesus. Jesus já venceu isso, eu não vou me deixar vencer por isso, né? Então, quando sabemos quem nós somos, e estamos, vamos assim dizer, enraizados na palavra de Deus, podemos passar por lugares áridos e encontrar abundância. Podemos passar por desertos e beber água fresca. Podemos atravessar rios e não sermos submergidos. Podemos atravessar pelo fogo e não sermos destruídos, não sermos queimados. Mas isso tudo é plano espiritual. É o teu verdadeiro eu. É o teu verdadeiro eu, que você precisa sempre entender. Você não é aquilo que você vê no espelho. Você nunca foi aquilo que você vê no espelho. Eu não sou o que vocês estão vendo. Eu estou dentro disso. Eu sou espírito como meu Deus é espírito, Pai dos espíritos, né? E eu tenho que entender que essa carne, que foi o que Satanás tentou derrubar Jesus, foi na carne. Foram todas propostas carnais. Foram todas propostas naturais. Nenhuma espiritual. Então nós temos que entender isso. E nos fortalecer no Senhor. Não dê ouvidos às sugestões malignas, né, que fazem você duvidar acerca das intenções de Deus para com a sua vida. Talvez o momento de hoje não esteja sendo bom, mas o de amanhã será muito melhor. Uma passagem que foi cantada aqui ainda hoje de manhã, né? O choro pode durar uma noite. Isso é uma verdade insofismável para a vida do crente. O choro pode durar uma noite. Essa noite pode ter 12 horas, pode ter 24, 36, um ano, mas a alegria sempre virá pelo amanhecer. Então Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Porque está escrito: ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra.
Então Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus, não duvide de Deus, não tente ao seu Deus, porque se está escrito que os anjos são agentes de Deus para a nossa segurança, para nos abençoarem, embora isso não nos dê o direito de orar para anjo, isso é uma grande bobagem. Dar ordem para anjo, outra grande bobagem. Quem dá ordem para anjo a teu respeito é Deus, como está escrito aqui, não é? Mas uma coisa é certa, ande com Deus, obedeça a palavra de Deus, vivendo o evangelho de Jesus, e você ficará surpreso ao perceber que o Pai enviou anjos para servirem você. Isso é viver pela fé. O texto que nós lemos termina dizendo, então o diabo o deixou, que me faz lembrar a palavra que está escrito, né? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não tem nada aqui que não tenha sido exemplificado primeiro por Jesus, para nós entendermos que é assim que funcionam. Então o diabo o deixou, e a recompensa veio. Os anjos vieram e o serviram. Não precisou obedecer ao maligno, não precisou se irritar, não precisou contender, não precisou nada. A única coisa que ele fez foi rebater o inimigo com a própria palavra de Deus. Por isso, não teve para o inimigo, ele teve que fugir. Ande com Deus, obedeça a palavra de Deus. Deus é muito pai, gente. Deus é um tremendo paizão. Deus ama você mesmo. Você que não tem entendido este amor, ou que não tem correspondido a esse amor, mas a partir do momento que você começar a conhecer a Deus, e só tem uma maneira, que é através das Escrituras, você vai ser tomado de uma tranquilidade nos momentos mais duros, mais difíceis da sua vida, que você vai ver coisas que você jamais viu antes, e vai sair de todas essas armadilhas, como diz o gaúcho, muito do faceiro, né? Até porque não estamos sós nessa batalha. Claro, Deus sempre está do nosso lado, né? Mas não esqueça que você já passou por livramentos que até hoje você não entendeu como aconteceu. Vai entender hoje, era um anjo de Deus. Era um anjo de Deus tirando você daquela situação, desviando aquele caminhão, ou qualquer coisa parecida assim. E o pior, eu vou dizer assim, é porque a maioria dos livramentos nós nem nos apercebemos. A gente só vê depois que aconteceu. Só viu o que aconteceu. Estou aqui hoje vivo, não era para estar. É porque a mão de Deus te sustentou. É porque o anjo do Senhor recebeu ordens a respeito da sua vida, né? Veja o que nos foi revelado, né? Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles vão segurar vocês, para que vocês não tropecem em alguma pedra, não caiam em alguma armadilha. Quem escolhe servir a Deus, será sempre servido por anjos e por pessoas que estão a serviço dele. Porque a gente normalmente espera um anjo grandão, bonito, asas, espada de fogo, isso e aquilo. E às vezes o anjo do Senhor é um mendigo que passa por você. É alguém que bate à tua porta muitas vezes, pedindo um prato de comida. É alguém que te para na rua, e nesses tempos mais difíceis que nós vivemos, a gente já pensa em assalto, em isso e aquilo, pedir dinheiro e tudo mais, você não dá a mínima atenção, e o anjo passa batido, ou você passa batido pelo anjo, né? Então, gente, temos que perceber, né, que o diabo é o tentador, mas não pode ser o executor da nossa vida, de jeito e maneira. Ele não pode decretar destinos que você não escolhe aceitar, nem agir acima da tua vontade. Ponha isso no seu espírito. O diabo não pode agir acima da tua vontade. Ele só age se você liberar. Acredite nisso. Resista.
E como está escrito, ele fugirá de você. Se você não der oportunidade nem permissão, ele está impedido de tocar na sua vida. O inimigo vai tentar usar pessoas, situações, para que você seja atingido. Feche a porta na cara do diabo em todas as circunstâncias, não é? No entanto, você não é servo do que sente. Ao contrário, pode manter-se firme nas suas atitudes e escolhas de fé, assim como Jesus fez. E quando fizer, você vai experimentar o livramento do céu, a assistência do céu, o cuidado de Deus para com a sua vida. Não resmungue, não reclame. O dia de amanhã será sempre melhor para quem entrega o dia de amanhã nas mãos de Deus. Não é para quem reclama do dia de amanhã, é para quem entrega o dia de amanhã nas mãos de Deus, né? Então a vida de um discípulo, e todos nós somos discípulos, a vida de um servo, né, do Evangelho, e todos nós somos servos do Evangelho, não é fácil. Os dias são terríveis. O maligno está atacando de todas as formas, em todas as frentes, e se tem alguém que ele odeia nesse mundo, é alguém chamado igreja, que por acaso somos nós, não é? A vida não é fácil para o cristão, principalmente nos dias de hoje, mas sempre será uma vida segura, sempre será uma vida plena, alegre, recompensante, não é? Porque Jesus foi o servo que nos ensinou o princípio da bacia e da toalha. Se nós conseguimos entender que nós somos instrumentos de Deus e deixarmos de tentar usar Deus, as coisas vão mudar muito para melhor. Escolha servir, não porque é algo popular, mas porque é o Evangelho sendo espalhado ao mundo por meio das suas palavras, das suas atitudes, dos seus pensamentos, enfim, do teu testemunho de vida. Nós estamos vivendo dias realmente muito preocupantes, gente, muito preocupantes. Nós precisamos estar mais do que nunca preparados para o que vem pela frente. Mas também, por outro lado, nós temos que ser preparados no sentido de resistirmos ao maligno. Resistirmos para que ele fuja de nós e para que os anjos venham nos servir. A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você.